Olá, amigas e amigos, eu sou Marcelo Soares, sejam bem-vindos ao canal Família dos Investidores. Hoje eu vou fazer algo diferente, vou fazer o resumo do livro Pai Rico e Pai Pobre. Alguns dias atrás eu fiz uma live onde comentei os pontos mais importantes de cada capítulo. Não é uma tarefa fácil fazer o resumo deste livro, porque ele possui muitos ensinamentos valiosos para a nossa vida financeira. E no final, vou passar as 10 chaves que levaram o Robert Kiyosaki a prosperar nos seus negócios. A introdução fala sobre a Sharon, a coautora do livro. Nela ela conta que estava tendo dificuldade com seus filhos. O mais novo não queria mais frequentar a escola porque entendia que as pessoas estavam ficando ricas sem o conhecimento da escola tradicional. E o mais velho teve problemas no primeiro ano da universidade, porque ele perdeu o controle do cartão de crédito, que trouxe grande transtorno para a família. Foi então que o marido dela descobriu o Robert Kiyosaki, um empresário que estava desenvolvendo um produto educacional, o jogo chamado Cash Flow. Ele estava procurando voluntários para validar esse produto, para dizer se o jogo era eficiente para ensinar as pessoas sobre educação financeira de forma lúdica e prática. O jogo é parecido com o banco imobiliário, mas ele tem duas pistas. A pista interna ele chamou de Corrida dos Ratos e a pista externa ele chamou de Pista de Alta Velocidade. A pista interna simula a vida das classes média e pobre e a pista externa simula a vida dos ricos. Olha agora a imagem do tabuleiro. Aqui nós temos o tabuleiro do jogo Cash Flow. Aqui as duas pistas. Esta pista externa ele chamou de Pista de Alta Velocidade. E a pista interna ele denominou como sendo a Corrida dos Ratos. O que o Robert Kiyosaki descreveu como sendo a Corrida dos Ratos é o ciclo criado pelas pessoas que não tiveram educação financeira, nem passada pelos pais e nem pela escola tradicional. É o ciclo onde as pessoas estudam para entrar numa universidade, se formam, conseguem emprego, buscam ter uma carreira segura e tranquila, começam a ganhar dinheiro e a gastar sem pensar no futuro, entrando assim no ciclo trabalha, ganha, gasta, fica sem dinheiro. Em seguida, com a chegada da esposa, que também não teve educação financeira, ela entra no mesmo ciclo que o marido. Mesmo que o casal tenha uma boa renda, trabalhe em mais de emprego e receba aumentos, eles estão presos na corrida dos ratos, porque as contas com o financiamento da casa, carro, férias, escola, etc., já comprometeram a renda mensal deles. E para sair dessa situação, vai dar trabalho. Então, qual é a situação deles? Eles trabalham para os donos das empresas para terem a renda ativa. Trabalham para o governo para pagar impostos. E trabalham para os bancos para pagar os financiamentos e os cartões de crédito. Já na pista de alta velocidade, as pessoas que entenderam o jogo da vida investem em ativos durante um certo tempo que lhes deem uma renda passiva mensal, para que elas possam viver dessa renda passiva no futuro. Deixe aqui nos comentários se você está na corrida dos ratos e não sabe como sair dela. Fica tranquilo, continua aqui comigo que eu vou te passar a fórmula que o Robert deixou no livro. No capítulo 1, o Robert mostra o contraste dos pensamentos do seu pai pobre, do seu pai biológico e do seu pai rico, o pai do seu amigo Mike, que era empresário da cidade. Neste capítulo, ele descreve as diferentes abordagens em relação ao dinheiro que seus pais tinham. Vou ler para vocês como eles pensavam. O pai pobre dizia que é importante ter bons resultados escolares, que o bom é trabalhar para uma grande empresa. Falava para o Robert quando ele pedia algo, não dá para comprar isso, criando uma crença de escassez. Dizia que não é rico porque tem filhos, que o Robert não devia arriscar o dinheiro conseguido com seu trabalho, que a casa é o seu maior patrimônio, que fazia jus aos direitos concedidos pelo governo porque trabalhou muito para ele e por isso merecia as mordomias, que dinheiro não é importante. Já o pai rico dizia que é preciso entender como é a dinâmica do dinheiro, que ele devia contratar pessoas mais inteligentes que ele para ter uma grande empresa. Dizia para o seu filho quando ele pedia algo, pense o que você pode fazer para comprar isso, criando um sentimento de produtividade no filho. Dizia também que queria ser rico por causa dos filhos, que ele admitia arriscar o dinheiro se o prêmio fosse bom, que casa não é patrimônio, mas sim uma dívida,
que o filho não devia procurar os direitos concedidos pelo governo, mas que ele buscasse a autossuficiência. Por isso, ensinava as competências financeiras para o seu filho. E, por fim, que dinheiro é importante sim, que ele dá poder de escolha. Portanto, o ensinamento que o Hobbit tirou do contraste dos pensamentos dos pais e dos resultados que eles tinham é que os pensamentos determinam as suas ações e as suas ações determinam o seu sucesso ou o seu fracasso. No capítulo 2, o autor ressalta a importância de desenvolver as habilidades financeiras e aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, por meio dos investimentos e da geração da renda passiva. E o que é renda passiva? É a geração de renda que não depende diretamente do seu esforço, do trabalho das suas mãos. Nesse capítulo, o Hobbit conta como começou sua história de trabalhador e empreendedor bem cedo. Ele e seu amigo Mike trabalhavam para o pai rico em troca dele ensinar-lhes como ficar rico. Inicialmente, o pai do Mike pagou pelo trabalho deles, mas depois tirou o pagamento. Isso foi fundamental para que eles desenvolvessem a habilidade de ficar sempre atentos às oportunidades e nunca se deixarem ser comprados por nenhum dinheiro, recebendo o carimbo de vale o tanto. Quando vocês lerem o livro, vocês vão entender e vão dar muitas risadas. Com a interrupção dos pagamentos, eles enxergaram a oportunidade de abrir uma biblioteca de gibis, vendendo a entrada para os seus amigos a 10 centavos. Tiveram tanto sucesso que iam abrir até uma filial, mas não conseguiram encontrar uma funcionária tão eficiente quanto a primeira. Neste capítulo, podemos tirar alguns ensinamentos. É que você não deve trabalhar pelo dinheiro. Essa é uma característica das classes média e pobre. Quando você fala, tem que conseguir um emprego, você está sendo controlado pelo medo de não ter dinheiro para pagar as contas. E essa é uma preocupação legítima. Mas o emprego tem que ser uma solução temporária para um problema de longo prazo. O segundo é, tome suas decisões conscientemente e não deixe que o medo domine suas ações. Não ceda às suas emoções, adie as reações e pense no que realmente deve fazer. Por fim, não transfira a responsabilidade para o seu empregador dos seus maus resultados. Se esforce mais, se não der certo, procure oportunidades, se arrisque. Lembre-se que a culpa do que acontecer com você é sempre sua. Quando você tenta transferir a culpa para outra pessoa, você está dizendo que o problema é dela, mas isso não é verdade. Quando você faz isso, você torna o problema insolúvel, porque você não vai conseguir mudar a pessoa. Mas quando você assume a responsabilidade do que está passando, o poder da mudança está nas suas mãos. No capítulo 3, o autor explora o problema do sistema educacional tradicional que deixa uma lacuna na educação, quando não trata da educação financeira, principalmente não explicando o que é um ativo e um passivo. E, portanto, destaca a necessidade que cada um busque o conhecimento por conta própria, assumindo a responsabilidade pela sua educação financeira para que tenha melhores resultados no futuro. E o que são ativos e passivos? Ativos são todos os bens que, depois de adquiridos, vão lhe trazer uma renda passiva recorrente. Já os passivos são os bens que vão lhe trazer uma obrigação, uma despesa. Exemplos de ativos. Ações e fundos imobiliários vão te dar dividendos e proventos. Os títulos públicos e privados vão gerar os juros sobre o capital investido. Os imóveis vão te gerar os aluguéis. E os livros vão te render os royalties sobre a propriedade intelectual. Exemplos de passivos. A casa, você vai gastar com a manutenção, com o financiamento dela. O carro, você vai gastar com as manutenções periódicas, com o seguro dele. O telefone, você vai gastar com a conta telefônica. Então, esses são alguns exemplos de passivos que nós temos. O autor também ressalta a necessidade de você se manter atualizado, que a forma como você gera dinheiro e faz negócio passam por mudança, assim como vemos nos dias de hoje, com o comércio pela internet, os criptoativos e a facilidade que você tem de fazer operações nas bolsas de valores do Brasil e até do exterior. Neste capítulo também reforçou a ideia de substituição dos hábitos de compra, de passivos para ativos, para que nunca pare de aumentar a coluna dos ativos. Tudo isso para sair da corrida dos ratos e entrar na pista de alta velocidade. Porque quanto mais tiver renda passiva que pague os seus gastos mensais, vai chegar uma hora que todos os seus custos serão pagos pela renda passiva. E tudo mais que sobrar vai ser como uma bola de neve, que cresce de forma acelerada, gerando cada vez mais dinheiro com os ativos
E aí pronto, você descobriu o grande segredo dos ricos. No capítulo 4, ele ressalta a importância de você cuidar dos seus negócios, para que esses negócios possam sempre gerar renda e essa renda seja reinvestida nele ou sirva para a aquisição de outros negócios. Porque os pobres e a classe média não têm negócios duradouros? Porque eles são conservadores do ponto de vista financeiro. Não se arriscam porque têm medo. E por que eles têm medo? Porque não têm embasamento financeiro. Eles não entendem que o que vai socorrê-los numa crise financeira são os ativos que são ativos, ou os negócios que não dependem da presença deles. Nós já comentamos quais são no capítulo 3. Coloca aqui embaixo o que você tem feito com a sobra do teu salário depois que você paga todas as contas. Você tem investido ou não tem sobrado? Quando você colocar R$1 na coluna dos ativos, não tire mais de lá. Deixe o dinheiro trabalhar para você, a não ser que seja para multiplicar ele. Por exemplo, tirando da poupança e aplicando em um investimento com maior rentabilidade. Esse R$1 tem que ser o seu empregado, o seu escravo. E por que eu falo escravo? Porque ele vai gerar renda e você não tem que pagar 13º, não tem que dar aumento, ele não fica doente e não tem férias. E por que as classes pobre e média não conseguem fazer isso? Não conseguem investir R$1 sequer? Porque compram artigos caros quando não podem, justificando que merece porque trabalharam todos os dias. Mas os ricos só compram os artigos de luxo por último, como uma recompensa por terem construído um montante de ativos sólidos que são tão grandes que conseguem pagar todas as suas despesas e ainda sobra muito. No capítulo 5, o autor ressalta a importância de conhecer o sistema de impostos e como os ricos usam estratégias legais para minimizar a sua carga tributária. Ele enfatiza que entender as leis fiscais e aproveitar as oportunidades de planejamento financeiro são uma maneira eficaz de aumentar a sua riqueza. Então o foco é: conheça as leis e as vantagens tributárias para utilizá-las a seu favor. Agora você entende por que as grandes empresas pagam caro para advogados e contadores que conhecem com profundidade as normas para fazerem com que as empresas paguem o menor imposto possível. Eu estive pesquisando e encontrei uma reportagem da CNN de junho de 2022 que, segundo os dados da Associação Comercial de São Paulo, o cidadão brasileiro trabalha 149 dias por ano para arcar com seus impostos, o que equivale a cerca de 5 meses. Neste capítulo, o autor criou também o conceito de QI financeiro e disse que nós temos que desenvolver esse QI financeiro que está apoiado nos seguintes pilares: contabilidade, investimentos e leis. A contabilidade, ele diz que é a capacidade, a habilidade de entender as demonstrações financeiras, identificando os pontos fortes e os pontos fracos de cada negócio. Na área de investimentos, ele diz que nós temos que aprender a produzir dinheiro com investimentos, entendendo a dinâmica do mercado, da oferta e da procura. E, por fim, temos que conhecer as leis para utilizar os artifícios técnicos contábeis para diminuir os impostos e aproveitar as vantagens tributárias existentes de acordo com cada segmento de negócio. E aí, está gostando do conteúdo? Dê o seu like para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas e compartilhe os conhecimentos do Robert Kiyosaki com seus amigos. Já no capítulo 6, o autor explora as diferentes formas de construir o patrimônio acumulando ativos. Mas para isso ele menciona as capacidades e os dons que todos nós temos. E o que nos impede de agir é o excesso de medo e autoconfiança, que segundo ele são os grandes empecilhos que impedem o despertar do gênio de cada pessoa. O sucesso financeiro está relacionado com o conhecimento técnico e com um pouco de ousadia e exposição ao risco. Mas se o medo for muito grande, você não terá sucesso. Por isso você ouve algumas pessoas falando, quebre a ponte. Porque quando você não tem alternativa, você vai ter que encarar o medo e resolver o problema de qualquer maneira. Foi assim que aconteceu com o Hobbit, quando criou a sua biblioteca de gibis. O pai rico tinha parado de dar os 30 centavos semanais e ele teve que ficar atento às oportunidades. O autor também menciona que hoje, com a tecnologia avançando cada vez mais rápido, que quem não se adaptar será engolido, inclusive as empresas. Então é importante que todos desenvolvam a criatividade. E essa foi uma habilidade que foi incorporada ao jogo Cash Flow. E quem consegue enxergar as oportunidades, tem liquidez e tem conhecimento, sai na frente. Contudo, todo negócio empreendedor é arriscado. Por isso você tem que cultivar a mentalidade que mesmo quando você perde, você está ganhando.
porque os fracassos fazem parte do processo de aperfeiçoamento e aprendizado. Agora, no capítulo 7, ele nos incentiva a investirmos em nós mesmos, buscando experiências que promovam o crescimento pessoal e profissional. Ele fala que temos que aprender a arte de vender um produto, ou se vender quando você é o produto. E dá uma dica para isso: a participação em treinamentos sobre vendas em empresas de multiníveis. Porque esses treinamentos te ajudam a suportar o medo do fracasso e da rejeição, que são as principais razões pelas quais as pessoas não são bem-sucedidas, além de te ajudar na comunicação com o seu público para entender as dores, desejos e necessidades dele. Outro ponto importante que ele ressaltou é que não devemos ser muito especializados em um único ponto, porque senão você vai ficar amarrado e dependente daquela especialização. Ele comenta que quando os ricos estão treinando seus filhos ou seus substitutos, os ricos fazem com que eles passem por todos os setores da empresa, para que eles possam ter uma visão geral do negócio e possam entender a interdependência entre os setores, para enxergar possíveis problemas e possam implementar mudanças antes mesmo que dê algo errado. Do capítulo 8 em diante, vou deixar para comentar no próximo vídeo, para que esse aqui não fique muito longo. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar daquilo que você já aprendeu com esse vídeo. Acreditar que é possível faz parte da missão. Que Deus te abençoe a tua família. Um grande abraço.